Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Tias da Escola Dominical, minhas queridas amigas, professoras, todo mundo que está envolvido no departamento infantil, sejam muito bem-vindos a mais uma aula nessa quarentena, mais uma aula online, mais uma aula da EBD. Estamos na nossa quarta aula, isso mesmo, do Jardim de Infância. Então hoje nós vamos falar sobre quem? Sobre o amigo inteligente. A história que nós vamos falar hoje está em Gênesis, capítulo 27, versículo 28 em diante, tá bom? Vamos lá então para a nossa hora do versículo. Nossa hora do versículo está em Provérbios, capítulo 19, versículo 22, que nos diz assim: o que o homem mais deseja é o que lhe faz bem. Porém, é melhor ser pobre do que mentiroso. Que será que nós vamos falar hoje, hein? É melhor ser pobre do que mentiroso. Vamos repetir comigo, então? É melhor ser pobre do que mentiroso. Isso mesmo, Provérbios, capítulo 19 e versículo 22. Isso mesmo. Essa história que nós vamos contar hoje é uma história de um homem que não fez muito bem. Então preste muita atenção aí no que eu vou falar com você. Mas antes, vamos fechar os nossos olhinhos e fazer uma oração? Então vamos lá, quero ver todo mundo com os olhinhos fechados, hein? Papai do céu, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa manhã, que nós podemos aprender mais um pouquinho da Tua palavra. Nos ajuda, nos dá força, nos capacita a cada dia, mais e mais, para fazer o que é certo e o que agrada a Ti. Em nome de Jesus, amém, 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 amém. Então, eu já vou contar a história para vocês com os meus dedinhos. Nossa história de hoje, nós vamos falar de um homem chamado Jacó. Isso mesmo, Jacó. Vocês se lembram da história da semana passada? Vocês se lembram de Isaac? Nós falamos na semana passada de Isaac. Pois é, Isaac, ele se casou e teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Olha aqui, Jacó e Esaú. Eles eram gêmeos, mas bem diferente um do outro. Um era mais peludo, outro era mais cabeludo e outro era mais branquinho. Eles eram bem diferentes, apesar de ser gêmeos. Esaú, esse vai ser Esaú e esse vai ser Jacó, tá bom? Esaú, ele nasceu um pouquinho antes que Jacó. Isso dava a ele, então, o privilégio da primogenitura, de ser o filho mais velho, tá vendo? E sendo o filho mais velho, ele seria o chefe da família futuramente. Mas antigamente, os filhos mais velhos não só recebiam uma bênção especial do seu pai, como também tinham o direito da primogenitura. Era um direito muito valioso naquela época. Mas nessa história foi bem diferente. O que seria o direito da primogenitura? Além dele receber a bênção do pai dele, ele também receberia bem mais da herança da família. Ele ficaria com a maior parte. E esse era que era para acontecer. Esaú receber tudo isso porque ele era o filho mais velho. Mas não foi bem isso que aconteceu. Vejam só. Certo dia, Esaú saiu para caçar. E quando ele voltou, ele tinha visto que Jacó tinha preparado um prato de lentilha. E aí ele falou assim para Jacó: Jacó, estou com muita fome, estou faminto demais. Me dá um pouquinho dessa sopa? Jacó, esperto como era, pensou assim: é agora que eu vou fazer alguma coisa. E ele falou assim para Esaú: eu até te dou um pouquinho dessa sopa, mas aí você vai ter que me ceder, vai ter que me dar o seu lugar na família. Ou seja, ele queria ser o mais velho. Então, se ele desse a sopa, ele só daria a sopa para Esaú, se Esaú prometesse para ele que sim, ele seria então, a partir dali, eles trocariam de lugar e ele seria o filho mais velho. Foi isso que Jacó fez.
Esaú, ele estava tão faminto que ele não pensou duas vezes. Ele nem não pensou na importância daquilo. Ele não pensou na importância daquele lugar que ele tinha na família. E ele estava tão faminto, e ele olhando para aquele prato de lentilha, ele não pensou duas vezes e falou para Jacó: "Ah, tá bom, Jacó, estou com muita fome. Isso não me importa agora. Estou com muita fome, me dá esse prato aí de sopa e pode ficar com o meu lugar." Olha só, você acha? Não foi certo isso, né? Pois é, mas vamos continuando. Muitos anos se passaram e Isaac, agora entra Isaac na história. Depois de muitos anos, Isaac chamou Esaú e falou assim: "Meu filho, eu vou te abençoar." Isaac já estava velho, já estava ficando cego, e ele falou assim: "Chegou o momento de eu te abençoar." E chamou Esaú e falou para ele: "Só que antes de eu te abençoar, eu quero que você me traga uma caça para eu comer." Esaú, tudo bem, foi atrás da caça. Então, Rebeca, que era a esposa de Isaac, estava ouvindo tudo que eles estavam falando e já pensou consigo: "Vou ajudar o meu filho Jacó a receber essa bênção." E enquanto Esaú saiu para caçar, Rebeca fez o prato do jeito que Isaac gostava e falou para Jacó: "Jacó, vai lá e se passa pelo seu irmão para que você possa receber a bênção do seu pai." Que coisa feia! A mãe ajudando o filho a fazer coisa errada, mais feio ainda, né? O filho já fazer coisa errada já é muito feio, imagina só com a ajuda da mamãe. Ah, que triste e que feio isso, né? Não pode acontecer isso. Mas Jacó aproveitou o plano da sua mãe e foi e fez isso. Só que Esaú, ele era mais cabeludo, ele era mais peludo. Então a Rebeca pegou os pelos da cabra e colocou nos braços de Jacó para que ele se parecesse mais ainda com o seu irmão. Colocou as roupas de Esaú em Jacó para ele ficar com o cheiro do seu irmão. E aí Jacó foi lá para enganar o seu pai. Como Isaac estava velho, Isaac já estava ficando cego, ele não enxergou muito bem. E como Jacó também estava com as roupas de Esaú, como Jacó estava com os pelos, ele conseguiu enganar o seu pai. E Isaac não sabia da troca que eles tinham feito. Por isso, ele abençoou Jacó no lugar de Esaú. Mas quando Esaú chegou, que foi entregar a caça para o seu pai e pedir a sua bênção, que ele ficou sabendo que Isaac já havia abençoado Jacó, ele ficou muito bravo, ele ficou muito nervoso. Imagina só, ele foi enganado, eles foram enganados, ambos foram enganados, o pai e o filho foram enganados pelo irmão, né? Que coisa feia isso, né? Mas Isaac não podia mais voltar atrás porque ele já tinha abençoado Jacó, ele já tinha cedido a bênção, já tinha abençoado o outro filho, e ele não podia mais voltar atrás e abençoar Esaú de novo, porque ele já tinha feito isso com Jacó. Muito triste isso, né? Muito, muito triste mesmo. Eles dois erraram. Jacó errou muito por ter enganado seu pai, junto com a sua mãe, enganado seu pai, e Esaú errou também por ter por uma bobeira, por um prato de sopa, ter trocado aquilo que era muito precioso na vida dele. Mas Jacó, Deus sabia que ele podia mudar. Deus acreditou que Jacó poderia mudar as suas atitudes. Então, mesmo assim, ele foi muito abençoado, foi um pai de uma grande nação, foi muito próspero, porque Deus acreditou que ele poderia mudar. Mas essa história é muito triste, né? E aqui está um exemplo para que a gente não possa seguir. Ele achou que ele era um amigo inteligente. Ele achou que ele era muito inteligente com aquilo que ele estava fazendo. Mas ele estava desagradando a Deus porque ele estava enganando o seu pai. E isso não pode acontecer, crianças. Deus sabe de tudo.
Deus vê tudo, não tem como enganar. Às vezes a gente até consegue enganar o nosso próximo, mas a Deus a gente não engana. E se a gente não engana a Deus, é muito complicado, porque é Ele que vê tudo, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos guarda, é Ele que cuida de nós, então nós temos que ser totalmente fiel a Ele e não podemos ter esse tipo de atitude como Isaac e Esaú tiveram. Então, peguem essa lição de hoje para que vocês guardem aí na cabecinha de vocês e não façam isso, tá bom? Não enganem o papai, não enganem a mamãe, não pode enganar ninguém, tá bom? E se você já fez isso, peça perdão agora, que o Papai do Céu te perdoa, tá bom? Porque ele tem certeza que você pode mudar essas suas atitudes, tá bom? Então essa foi a nossa lição de hoje, com os nossos dedoches, né? Jacó, Esaú, Abraão, Jacó, Esaú, Isaac e Rebeca, tá bom? Esses foram os nossos personagens de hoje. Então já sabe, né? Faça um desenho bem bonito aí na sua casa. Se você quiser aprender a fazer esses dedoches, eu vou colocar um vídeo aqui também daqui a pouco. No YouTube já vai ter o vídeo também ensinando a fazer e também tem lá no meu Instagram, tá bom? É muito facinho de fazer e muito legal, dá para fazer muita coisa. Então, queridos, até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês, tenham uma semana abençoada, um dia abençoado na presença de Deus e que logo, logo isso tudo acabe e a gente possa voltar a se reunir e ter as nossas aulas presenciais. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um beijo, um abraço virtual. Até a semana que vem.